Modulada, som estéreo, sintonia em 100,5 MHz, na internet, www.venceslaufm.com.br, Rádio Venceslau FM, uma emissora de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo. Quem sintoniza não muda. Farmácia de Manipulação Erva Doce informa a hora certa. 16h46. Confiança é essencial quando o assunto é a sua saúde. Farmácia de Manipulação Erva Doce. São 34 anos cuidando do seu bem-estar. Manipulação de medicamentos em geral, formulados por profissionais capacitados e seguindo um alto padrão de qualidade. Atendimento personalizado pelo WhatsApp 981195711. Erva Doce, a primeira farmácia de manipulação da cidade. Saúde na medida certa. Avenida Princesa Isabel, número 334. Fone 3271-2827. Atenção! Ao top de 5 segundos, PV News. PV News, o jornal da Venceslau FM. No ar, o programa de maior credibilidade do rádio. Em destaque, a sua cidade, o seu estado, tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Está começando PV News, a informação em primeiro lugar, aqui na Venceslau FM. Sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023, eu sou Edmilson Gomes e nós estamos iniciando mais uma edição do PV News. Destaques do dia. Academias ao ar livre são instaladas em mais 4 bairros em Presidente Venceslau. A Defesa Civil aqui da cidade alerta sobre altas temperaturas para a nossa região. Tem também o Campeonato Brasileiro que está agitado para o final de semana. Você vai saber a rodada. Quem está com chances para o título e quais são essas chances? E de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso nós vamos esmiuçar na edição do PV News que está apenas começando. PV News, o jornal da Venceslau FM. A informação para quem interage com o mundo. Olá, boa tarde. Jovem vencesauense morre após sofrer acidente de moto em Presidente Venceslau. Faleceu na manhã de hoje o vencesauense Luigi Ribeiro Rocha. Ele iria completar 19 anos amanhã, sábado. O jovem estava internado em um hospital em Prudente em estado grave após sofrer acidente de trânsito em Presidente Venceslau no último final de semana. Luigi estava na direção de uma motocicleta acompanhado de uma moça na garupa. Ele perdeu o controle da direção nas proximidades da Avenida Carlos Pratisek e colidiu contra uma carreta estacionada na via. Ele sofreu traumatismo craniano. Foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital de Prudente. O quadro se agravou nas últimas horas. Ele não resistiu. A moça que estava na garupa passa bem. O corpo de Luigi está sendo velado desde as 15 horas de hoje na organização Presidente. O sepultamento deve ocorrer amanhã, sábado, dia 11, no cemitério de Presidente Venceslau, em horário a ser determinado pela família. Essa notícia está no portal Bueno de Presidente Venceslau. O Conselho de Associações de Moradores de Presidente Prudente iniciou hoje uma coleta de adesões para um abaixo-assinado contra problemas relacionados à iluminação pública, ao transporte coletivo e à limpeza urbana da cidade. Neste primeiro dia, a ação se concentrou no calçadão na rua Tenente Nicolau Maffei, no centro, e já recolheu mais de 1.000 assinaturas. As demais coletas serão realizadas pelos presidentes das associações que entregam o conselho até a próxima sexta-feira, dia 17, e também via online pelo site Petical Pública, seria petição, mas é sem acento, peticalpublica.com.br. O propósito é encaminhar as demandas que não vêm sendo atendidas pela Prefeitura Prudentina e, caso não haja solução para os problemas, elas serão conduzidas ao Ministério Público. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, está entregando hoje, sexta-feira, moradia populares e títulos de propriedade imobiliária para 3 cidades do Oeste Paulista. A primeira parada do chefe do Executivo Paulista foi nesta manhã em Sandovalina. Ele esteve em Rosana e ainda deve estar em Paulicéia, aqui no interior de São Paulo.
A Secretaria Municipal de Esportes, aqui de Venceslau, concluiu hoje a instalação de mais uma academia ao ar livre no município. Desta vez foi no residencial da Five. Considerando as 2 últimas semanas, trata-se de uma 4ª academia instalada em praças e áreas públicas de Venceslau. Áreas do conjunto habitacional, Watanabe, residencial dos IPs e Jardim Ipanema também foram contempladas. As academias ao ar livre foram adquiridas por meio de uma parceria com os vereadores da 18ª legislatura, com a destinação de emendas impositivas para a compra dos aparelhos. As instalações foram providenciadas pelos servidores municipais. Em julho do ano passado, uma lista com uma área de 12 bairros já havia sido divulgada para instalação de aparelhos. De lá para cá, os bairros Santa Filomena, Habitacional Watanabe, Jardim Esperança, Daraia, Vila Coimbra, Petrona, Cidade Jardim, Eldorado, Frutuoso Pires, Parque Augusto Pereira, Conjunto Habitacional Azuma Futigami, Centro, Vila Luísa e Jardim Coroados receberam as instalações, sendo a última colocada recentemente no Watanabe. As outras 3 áreas que receberam as instalações recentemente fazem parte de uma nova lista de áreas públicas contempladas. Nos próximos meses, outras praças devem receber os aparelhos. A Defesa Civil de Presidente Venceslau informou que nesta semana, entre amanhã, dia 11 e segunda-feira, dia 13, as temperaturas tendem a subir gradativamente com a chegada de uma massa de ar quente com momentos de calor intenso nas regiões de Marília e Prudente, que estamos nela. Presidente Venceslau, há previsão de máximas de 42 graus e sensação térmica de 44. Ressalta-se a importância de se proteger do sol, evitando exercícios ao ar livre nos períodos mais quentes do dia, manter hidratação constante, bebendo bastante água. Além disso, recomenda-se não atear fogo em vegetação, pois isso é um crime ambiental e risco de incêndio está elevado. Em seu site, a Defesa Civil Estadual compartilha dicas de recomendação para períodos de calor extremo. Entre as principais orientações estão a atenção com os idosos, crianças, doentes crônicos e as grávidas, que tendem a se desidratar mais rapidamente. A orientação sobre não passar muitas horas sem se alimentar, mesmo sem sentir fome, mantendo a alimentação saudável com frutas, verduras e alimentos leves. Um acidente de trânsito na tarde de ontem deixou uma pessoa ferida em uma avenida em Bataguaçu. Por volta das 4h25 da tarde, no cruzamento da rua Acre com a Avenida Cuiabá, um veículo Fiat Palio, conduzido por um homem de 44 anos, atingiu uma caminhonete Ford F4000, conduzida por um outro de 71 anos. De acordo com testemunhas, a caminhonete que transportava uma piscina teria avançado o cruzamento desrespeitando a preferencial da rua Acre, quando foi atingida pelo Fiat Palio que seguia pela avenida, sentido bairro Centro. Com o impacto da batida, a caminhonete avançou sobre o muro, destruiu parte da estrutura enquanto o Palio foi lançado para a calçada, atingindo um caminhão-baú que estava estacionado. Pessoas que passavam pelo local ajudaram o motorista a sair do Palio e o homem ficou deitado na rua, ao lado do carro, desorientado até a chegada da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Bataguaçu. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e depois foi transportado para o pronto-socorro municipal. No momento do resgate, o homem reclamou de dores no peito e no lado esquerdo do corpo. O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos. Para a polícia, o homem, que é morador de Epitácio, contou que seguia para Três Lagoas. O idoso alegou que não conhece a cidade, não percebeu e por isso desobedeceu a sinalização. O motorista permaneceu no local e afirmou que arcará com todos os prejuízos causados pelo acidente. O local possui sinalização horizontal e vertical. No imóvel, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar também esteve no local e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção veicular, aquela onde o motorista não tem intenção em ferir alguém. A Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguaçu realizou no último mês o resgate de uma mulher de Santa Catarina que estava sendo forçada a se prostituir e submetida a condições análogas à escravidão em uma boate na cidade de Bataguaçu. Segundo a polícia, a investigação teve início após denúncia de 2 mulheres paraguaias que afirmaram terem sido atraídas para o município de Bataguaçu com a falsa alegação de que trabalhariam como babás. Entretanto, assim como a catarinense, foram forçadas a trabalhar como garotas de programa. Com a denúncia, a Polícia Civil iniciou as investigações e resgatou a mulher, que foi levada pela polícia para um lugar seguro fora do estado.
A data dos fatos e a divulgação dessa notícia foram adiadas pelos investigadores para preservar a integridade da vítima. Em nota, a Delegacia de Atendimento à Mulher informou que continua comprometida em garantir a segurança e os direitos das vítimas de exploração e violência. As investigações estão em andamento para identificar outras possíveis vítimas e responsabilizar a dona do lugar onde a vítima foi encontrada, esclareceu em nota impressa. 16 horas e 56 minutos. O PV News faz uma pequena parada e volta já já. PV News, o Jornal da Venceslau FM. Fique ligado, fique muito bem informado. Exames laboratoriais com agilidade e total precisão nos resultados é com o Laboratório de Análises Clínicas Roberto Nakata. Tecnologia de ponta e qualidade em todos os tipos de exames. Laboratório Roberto Nakata. 2 unidades em Venceslau e uma em Bataguaçu. Em Presidente Epitácio, na Rua Vitória 781. Laboratório Roberto Nakata. Aliado forte da sua saúde. PV News, o Jornal da Venceslau FM. A informação para quem interage com o mundo. O Campeonato Brasileiro começa amanhã, 34ª rodada. 16 horas tem Curitiba e Cruzeiro. Flamengo e Fluminense jogam às 18h30. Às 21 horas, Palmeiras e Internacional. Já no domingo, Red Bull Bragantino, às 4 da tarde, enfrenta o Botafogo. Também às 4, Grêmio e Corinthians. Às 18h30, tem Vasco e América de Minas. O Santos pega o São Paulo Clássico Paulista às 18h30. Também às 18h30, Atlético Mineiro e Goiás. Bahia e Atlético Paranaense e Cuiabá e Fortaleza. A probabilidade do Botafogo ficar com o título agora é de 29%, 10 pontos percentuais menos do que era na rodada passada, de 39,46. O Red Bull Bragantino perdeu fora de casa para o São Paulo e as chances caíram de 28 para 26,6. O Palmeiras perdeu para o Flamengo e com isso as chances caíram de 26 para 21%. Na luta pelo título, o grande vencedor da rodada foi o Grêmio, que venceu por 4-3 de virada e subiu suas chances de 2% para 15%. Com a vitória do Maracanã em cima do Palmeiras, o Flamengo aumentou suas chances de 2,7% para 6,1%. Chances para ir para a Libertadores, o Botafogo tem 88%, 99% de chances. O Red Bull Bragantino também 99%, o Palmeiras já atingiu 99%, o Grêmio tem 99%, o Flamengo tem 95%, o Atlético 83%. Fluminense e São Paulo já são times classificados para a Libertadores. Permanecer na Série A. Após a 33ª rodada, o Santos tem 92% de chances de ficar. O Corinthians 87%, o Cruzeiro 77%, o Vasco 72%, o Bahia 59%, o Goiás 14% e o América e o Curitiba já estão rebaixados. Um avião com quase meia tonelada de pasta base de cocaína pousou na fazenda Talismã do cantor sertanejo Leonardo, em Jussara, a 270 quilômetros de Goiânia. Segundo a Polícia Militar, houve um confronto com os criminosos. 2 homens foram alvejados e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Um terceiro fugiu em região da mata. O crime aconteceu hoje. A assessoria do cantor Leonardo informou que o artista está em São Paulo e que não havia nenhum familiar na casa. Funcionários perceberam a movimentação estranha, ligaram para a PM. No total, a Polícia Militar prendeu 420 quilos de pasta base de cocaína, 2 armas de fogo, uma caminhonete Hilux, 2 rádios HT, uma antena de comunicação via satélite também. Como fica a previsão do tempo para amanhã aqui no Oeste Paulista? O que nos reserva? Nós temos 34 graus, para que você tenha uma ideia de temperatura, mas a sensação térmica, a temperatura é 34, mas a sensação térmica neste momento é de 37. Amanhã será mais quente que hoje. Dia com sol, com aumento de nuvens a partir da tarde e não deve chover na nossa região. A mínima será de 24. A máxima poderá chegar a 41 com sensação térmica de 44. Não há previsão de chuva para o Oeste Paulista para amanhã, sábado. PV News, o Jornal da Venceslau FM. Fique ligado, fique muito bem informado. Este foi o nosso PV News, edição da tarde. Mais informações durante a programação da Venceslau FM. Você fica agora com o Jeitão Pantaneiro, com o Luiz Fernando. E nós voltaremos na segunda-feira às 8. Até lá. Você ouviu PV News, o Jornal da Venceslau FM. Você por dentro de